também está aí nesse versículo aí, Efésios 2, do 5 ao 11. Pode ler. Quem achou? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas... Desculpa, é Filipenses. Filipenses 2, 5. Falei Efésios, né? Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, Pode. tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok. Então assim, para que você entenda, tá? Isso é importante. Para que você entenda a relação de Jesus com o Espírito Santo, isso não vai fazer sentido. Mas se Jesus era Deus, né, ele precisava do Espírito Santo, enfim, então vai ficar meio confuso. Isso é bem interessante, bem importante, tá? Então Jesus era 100% homem, tinha carne e osso, né? Depois Isaías vai dizer também, depois a gente vai procurar essa passagem também, que um filho se nos deu através de um menino que nasceu, ou seja, Jesus era 100% homem, ele tinha carne e osso, ele nasceu de mulher, né? Ele cresceu, teve uma infância, teve uma adolescência, teve uma juventude, uma vida adulta, ou seja, ele era homem, tá? Várias passagens bíblicas você vai achar que Jesus sentiu cansaço, que Jesus sentiu sono, que Jesus sentiu fome, sede, né? Ou seja, tudo questão, inclusive tristeza profunda. Lembra lá de Getsemane? Vai chorar sangue, né? A minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte, ou seja, sentimento. Jesus chorou, né? Ele se comoveu, ele se comovia com as pessoas, ele chorava. Ou seja, Jesus é inegavelmente homem, tá? Inegavelmente homem, 100% homem. O que Efésios aqui quer dizer? Tá? A Bíblia diz ali que... Filipenses, desculpa, eu estou com Efésios na cabeça. Tá? O que Filipenses está dizendo ali para nós? Que ele era Deus, mas não teve por usurpação, ou seja, não se importou em ser Deus, e ele se esvaziou da sua glória. Nos teólogos aqui vem dizer que Jesus aqui não deixou de ser Deus, ele apenas se esvaziou do seu poder. É a mesma coisa, por exemplo, Jesus é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Quando ele tem toda a tua glória, ele está lá no céu hoje, tem os anjos, ele é, né, magnífico, a imagem dele é o que está lá em Apocalipse, quando João viu ele, tá? Mas ele se esvaziou da sua glória, ou seja, ele deixou a glória dele para vir e habitar no homem. Porque sim, inclusive, se Deus viesse como ele é, né, o corpo humano nem aguentaria a presença de Deus. Então, ou seja, Jesus é 100% também divino. Por isso que nós acreditamos, né, assembleianos em teologia, que Jesus ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus. Tá? Porém, Jesus aqui nesse caso, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Ou seja, ele deixou a sua glória lá no céu. Tá? Ele deixou. Por que isso é importante, você entender isso aqui? Para você entender a relação dele com o Espírito Santo. Vai ficar muito mais claro. Tá? A Bíblia vai ser muito clara que Jesus não fazia nada sem o Espírito Santo. Isso, como eu comecei a entender lá no meu começo, me deu um turbilhão na cabeça, né? Mas Jesus não é Deus e tal, me deu né? Mas quando você começa a entender isso, que faz muito sentido a relação que eles tiveram, entenda bem, enquanto Jesus estava na terra como homem. Tá? Hoje, é Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, são um, é aquela questão da Trindade.
Mas no caso aqui, ele era divino, ou seja, ele já era eterno. Né? Ninguém criou Jesus, ele era eterno, veio habitar no homem, mas ele deixou a glória dele. Esse versículo e vários outros fazem muito sentido aqui. Ele deixou a glória dele para habitar no homem. Faz sentido isso? Ficou claro? Por quê? Aí você vai entender o que a gente vai começar a falar agora. Só entendendo isso aqui, você vai começar a entender o que a gente vai falar agora. Se ficou alguma dúvida? Tranquilo? Ele se esvaziou. Ele continua sendo Deus, veio habitar no homem, mas ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, né? Fazendo uma analogia aqui muito... É uma analogia muito brega aqui, como se fosse lá um super-herói aí que morava no céu e tinha seus poderes lá e desceu para a terra. Ele continua sendo ele, entendeu? E continua sendo ele, mas sem os poderes. Como se fosse isso, é uma analogia muito fraca, mas isso foi só por um período. Só na época que Deus veio com Jesus, que no caso na época que Jesus foi homem aqui na terra, tá? A palavra diz que Jesus, lá João 1, né? Vai falar que ele estava no princípio com Deus. E era Deus. Então Jesus estava desde a criação com o Pai. Ele só desceu. O Verbo se fez carne. Então ele deixou a glória dele por causa de nós. Por amar a mim, amar a você. O que ele fez? Vou deixar minha glória aqui e vou ser homem. Para viver as dores que você sente. Por isso que a Bíblia diz que ele entende quem somos nós. Por isso que o melhor intermediador que nós temos entre nós e Deus é Jesus. Por quê? Porque ele passou as suas dores. Em toda a sua plenitude, né? Isso é bem interessante, né? Porque quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender que Jesus, quando ele foi tentado, ele era homem. Então ele suportou todas as tentações que nós jamais conseguiríamos suportar. E por isso que ele era considerado, por isso que ele foi justo e que o sacrifício dele pôde nos justificar. Uhum. Então, assim, o nível de... Se para nós, digamos assim, que nós fôssemos tentados a 10% do que ele foi, nós já ia cair no pecado. Né? Não precisa nem isso, mas... Então ele sofreu as tentações da forma mais severa possível, porque ele, enquanto homem, teve que suportar e não pecar. Não pecar, e de nenhuma forma. Então ele suportou de maneira... para que o sacrifício dele tivesse a questão vicária, né? Para que fosse válido para nos justificar. Se ele não fosse homem... Claro que ele ia suportar, né? Sendo Deus, ele ia conseguir suportar todos os pecados, né? Sim. Mas enquanto ele suportou as tentações enquanto homem, né? Homem, Com as com a mesmas ajuda do fraquezas e com as mesmas concupiscências que nós temos. Vai mostrar que nós também somos capazes. Sim, sim. Aí é claro que daí agora começa a entrar algumas outras questões. Por exemplo, você entendendo essa relação aqui, que ele se esvaziou e que ele dependia totalmente do Espírito Santo, você vai começar a entender a obra do Espírito Santo através de Jesus. A primeira coisa ali, 2 e 1, que é o quê? Nascimento de Jesus. Nascimento. Então a obra do Espírito Santo já começou aqui. Né? O Espírito Santo, o anjo lá chegou para Maria, dizia: Maria, graciada foi você entre as mulheres, tá? Você vai dar à luz a uma criança gerada pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa aqui, a união entre Jesus e o Espírito Santo é o quê? Que foi o próprio Espírito Santo que gerou o corpo de Jesus. Olha que profundo isso aqui. É claro que usando, né, o corpo de Maria. Né? Por isso que assim, nós como cristãos, nós respeitamos Maria. Errado quem diz por aí que nós não respeitamos Maria. Tá? Nós respeitamos Maria. Mas nós respeitamos Maria como uma serva de Deus. Como alguém que estava na presença de Deus. Né? Como alguém que foi achada, pensa, a Bíblia diz que o anjo veio para Maria dizer: Maria, você foi achada graça, né? Você, como que é a palavra? Deus achou graça em você, ou seja, Deus olhou para você, para ser a mãe do Criador. Isso aqui é profundo, só por isso eu respeito. E tenho que respeitar Maria. Cristão que diz que não respeita Maria não é cristão, não entende a história, não entende a Bíblia. Verdade, com certeza. Eu tenho que respeitar Maria. É a mãe dele. É a mãe de Jesus. Agora, eu não posso adorar a Maria, porque aí a Igreja Católica peca nesse ponto, né? De adorar, ou seja, de prestar adoração para Maria. Daí é errado, porque diz que nós só temos um, né? Que é Deus. Não posso adorar a Maria, isso não. Mas agora respeitar e dar todo o meu respeito para ela, sim. Mas aí
Pergunte. Não vou perguntar. Maria morreu como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. Ela morreu, foi sepultada e está aguardando para viver com Cristo. Ou seja, ela não está intercedendo por nós no céu. Esse é o grande erro. A palavra de Jesus diz assim, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, não é Maria, não é Pedro, não é João, não é São Paulo, São Pedro, entendeu? Então, a igreja, o errado é que, digamos assim, algumas religiões, eles criam ajudantes para Deus, né? Ah, Deus é o culpado, então eu vou pedir para o São Pedro para ele interceder por mim. E é esse poder que a Bíblia não relata, que não dá para eles. Foram homens santos em vida, foram santos homens, quando se fala santos homens, porque viveram, buscaram a santidade enquanto vivos, mas a partir do momento que eles morreram como qualquer um outro que morreu. Entendeu? Então, esse é o erro, é a adoração, quer dizer, eu presto culto, eu oro e peço coisas para Maria como se ela fosse alguém que fosse Deus e pudesse interceder por mim. Como me fugiu o nome, desculpa. Débora, né? Débora, a mesma coisa que você está aqui, você é uma serva de Deus, e Deus olha para você, eu achei graça na Débora, né? Eu vou abençoar a Débora, tá? Então, por exemplo, a Maria, eu vou abençoar a Maria e ela vai ser mãe do Criador. Ok, ótimo, só que Maria nasceu com pecado, ia morrer com pecado e ia para o céu igual a nós. Maria foi apenas, vamos dizer assim, um canal de Deus, né? Uma instrumentalização de Deus para trazer a humanidade de Cristo, né? Através do nascimento. Porque Jesus não tinha também como nascer do nada, né? Tinha que nascer de alguém, cumprir a promessa. Agora, a grande questão é isso aqui, ó. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Por que isso, David? Porque Jesus não podia ter pecado. Porque alguém para salvar nós do pecado não podia ter pecado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era um homem 100% santo, que não tinha pecado. Não é que ele não era, como que eu vou dizer assim, alguns dizem que não, mas eu creio, pelo que o Juliano falou, penso que ele acredita assim também, que Jesus tinha tendência, podia pensar em errar. Por quê? Porque senão não tinha sentido no deserto, né? Não tinha sentido o diabo tentar Jesus lá, se ele não pudesse, pelo menos, dar uma desviada. Jesus tinha. Mas Jesus ele não tinha a semente do pecado, igual nós temos, tá? A natureza pecaminosa, a carne. Jesus não foi gerado da carne. Todos nós, quando nascemos, nós já nascemos pecadores. Pela descendência de Adão. Por causa da descendência de Adão. Em pecado concebeu minha mãe. Acho que é Jó, né? Falou isso. Jó falou. Diferente de Jesus, né? Diferente de Jesus. Porque Jesus não veio da semente humana, né? Não nasceu numa relação, todos nós que somos adultos, não nasceu numa relação sexual entre um homem e uma mulher. Jesus, o Espírito Santo usou sim a matéria, usou ali a barriga de Maria, tá? Mas sem a semente humana. Então, ou seja, ele gerou o corpo sem pecado. Eu até acho interessante aqui, deixa eu ver se ele coloca essa... Alguém pode ler essa parte aqui, ó, na página 38, ó. Até coloquei aqui, ler, ó. Vai deixar mais clara essa questão. Página 38, essa parte aqui que está em... Pode ler, Lucas. O Espírito Santo produziu o corpo humano do Filho de Deus mediante um ato criador. O Filho de Deus chamou esse corpo preparado, Hebreus 10:5. É impossível que aquele que é absolutamente santo se revestisse de um corpo que tivesse vindo à existência por geração natural. Se tivesse sido o caso, teria ele possuído um corpo maculado com a mancha do pecado. Apesar de ser verdade que Maria possuía um corpo pecaminoso, o poder da santidade no Filho de Deus repeliu cada partícula de pecaminosidade, e o Espírito Santo, ao preparar o corpo, jamais poderia permitir que qualquer coisa profana viesse a entrar no corpo físico de nosso Senhor. Então aqui, ó, é um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre, tá? Mas gerado pelo Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo já começa a agir na vida de Jesus, tá? E outra parte que eu acho interessante demais, que vai fazer você entender também o Jesus homem e o Jesus Deus, está lá em Isaías, uma profecia de Isaías 9:6, até é muito conhecida também, quem puder abrir. Isaías 9:6, usado muito no Natal também. Posso ler? Pode ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha que interessante, gente, isso aqui, ó. Quando caiu, né? Quando eu entendi isso aqui. Menino, tá falando do corpo. Um menino vos nasceu, ou seja, o corpo nasceu. Mas o filho, o que está escrito ali? O filho se vos deu. O filho se vos deu, né? Exatamente. Filho, você vos deu. Ou seja, o filho nasceu? Se nos deu. Ou seja, o filho nasceu ou não? Não, porque o filho foi só nos dado. Porque ele já existia. Amém. Glória a Deus. Interessante, É né? verdade, olha que detalhe bem. O menino é o corpo. Jesus nasceu. Foi a criança que nasceu. Lá na manjedoura. Essa é a criança. Mas o filho já existia. O filho era Jesus. O filho não nasceu. O filho ele só foi nos dado. A parte aqui vai complementar isso. A parte de baixo aqui, ó, da teologia aqui, ó. Na concepção de Jesus, não foi chamado à vida um novo ser, como em todos os outros casos de nascimento de humano. Por exemplo, quando nasce uma criança, está vindo um novo ser ao mundo, certo? Uma alma, espírito. Está vindo um corpo, uma alma e um espírito. É uma nova personalidade. Tá? Agora, mais no caso de Jesus, alguém que existira eternamente e que pela sua concepção entrava agora numa relação vital com a natureza humana. Então, ou seja, o que o livro também está colaborando aqui dizendo? Né? Quando nasce uma criança normal, vem tudo, né? Alma, espírito e corpo. Quando Jesus nasceu, não. O corpo foi criado através de Maria e através do Espírito Santo. Agora, Jesus já existia. Jesus ele foi nos dado. Né? Só habitou, né? Só habitou no corpo feito lá pelo Espírito Santo. Uma dúvida aqui? Não. Nascimento de Jesus. Vou parar para estudar cada detalhe, né, irmão? Coisa. Faz 2000 anos que eu estou estudando. Faz 2000 anos que eu estou estudando. E vamos continuar. E sempre tem mais. E sempre tem mais. Vai estudando, né? Bastante. Então, assim, ó, essa relação começa aí, tá? Depois vai para o batismo, que é a única parte também do livro ali, ó. Na página seguinte, né? 2.2, o Espírito Santo no batismo de Jesus. Então todo mundo conhece que a história também, Jesus nasce. Não é relatado muito a infância, a adolescência, tem algumas passagens, né, que relatam, poucas passagens que relatam a infância de Jesus. Mas Jesus começa o ministério dele mesmo após o batismo, né? Mas tem, eu acho que é que nem o livro que tem Bíblia que tem, né? O livro de Tomé diz que Jesus fez um passarinho de barro e ele saiu voando. Que são livros apócrifos, né? Tem alguma coisa que eles dizem que ele fez alguns milagres na sua infância, né? Sim. Pode ser. Só que são livros que não estão, não. Quando a Bíblia relata, né, que quando ele estava lá na adolescência, né, quando ele estava lá com os doutores, todo mundo se admirava da sabedoria dele, e era uma criança. Aí ele estava com 12 anos? 12 anos, né, que ele deixa os pais dele. E isso tem a ver com o estudo judaico, não? O estudo judaico, ele ia ensinar lá. Não, mas ele até essa idade ele não ficava na escola direto, não tem essa... Não, só quem tinha muito dinheiro. Não ficava para semestre, não tinha que ficar um tempo. Ficava aos pés de Gamaliel e tal, mas aí que tá, mas aí quem tinha essa educação? Só quem tinha posse, tinha uma Não, mas Jesus para semestre, ele tinha para semestre da lei, considerado pela lei judaica, ele teve que passar pelo estudo. É a cultura judaica, é isso. Cultura judaica. A cultura judaica é isso. Agora, Então, se ele Jesus passou ou não, eu também não tenho certeza. Não menciona, né? Mas pela lei judaica, se você estudar, sim. ele tinha que passar, né? Para ser considerado mestre, né? Filho da lei, Isso. tinha que decorar 613 preceitos. Mas lembre-se disso, que em várias passagens, inclusive os próprios fariseus, eu não vou lembrar a passagem agora, nós vamos falar, quem é esse que fala dessa maneira? Nós sabemos que ele é filho do carpinteiro, ou seja, Filho de José, ele não é doutor da lei. Como que ele fala com tamanha tem sabedoria? esse detalhe, Então né? justamente dá a entender que isso que era maravilhoso, né? Porque ele era sabedoria dada por Deus, não pela sabedoria de É que homens. na verdade a doutrina de Cristo eles falavam que era diferente, eles diziam, não é que nem a dos espíritos, autoridade, né? Exato, Era exato. diferente. Porque ela não era da lei, né? Ela era uma doutrina da graça, ela já Também, era, né? né? Tem essa cultura, irmão, tem a cultura judaica que é necessária para os 13 anos, 12, 13 anos, né? Agora, se Jesus foi ou não foi, eu vou mais pelo que Juliano, né? Entender que não,
entende? Também. Mas ele tinha essa sabedoria aí através do Espírito Santo. Não foi, veja bem, o conhecimento na época ele se dava muito também, como a gente fala assim, ele era passado de pai Passar para de filho, geração, né? pai, mãe. Então, né? assim, não Certeza. que ele não conhecesse a lei, o pai ensinava, eu quero dizer assim, que ele não foi da escola, Da por exemplo, escola. da escola de Gamaliel, como Isso. foi Paulo, né? Que aprendeu aos pés de Gamaliel para ser doutor da lei dentre os fariseus, Sim, sim. né? Para poder depois, digamos assim, crescer ministerialmente, para se tornar sumo sacerdote e tal. Então, ele não era dessa, não teve esse ensinamento, mas o ensinamento da lei, na sua forma mais, como, por exemplo, assim, tu é formado em teologia, vamos imaginar, agora tu está estudando teologia, mas não é por você não estudar teologia que teus pais não te ensinavam a palavra, mas você não era formado, né, como teólogo. Então, Jesus aprendeu, claro, da lei, mas ele não esteve aos pés dos mestres, não estudou especificamente numa escola judaica Sim. Não, só outro detalhe que dá de entender é porque tipo, todo mundo chamava ele de mestre, né? Uhum. E daí, tipo, pelos fariseus, tipo, considerar um mestre, quem não estudou, era difícil, né? Mas quem chamava ele de mestre não eram os fariseus. Não era Sim. E aí Jesus Era disse, os- por que me chamas mestre? Também, outro Entendeu? detalhe. Então, quer dizer, usando justamente essa questão, por que, teoricamente, assim, por que tu me chama mestre? Eu não sou mestre na lei, né? Boa conotação. Sabedoria De das fato, trevas. tem Sim. alguma Sim. coisa que dá de entender também que ele é. Sim, Tipo, Obrigado essa pela é a dica. questão, né? Porque pela lei judaica tinha que estudar, né? sim. Pra ser mestre, Como já Agora, falou, de eles fato, eram que nem- pais judeus, né? de fato, Então a que nem já cultura, falou, né? cultura e ensinamento trazia de casa. Sim, Agora, igual o irmão falou, talvez ele não participou de uma escola específica. exatamente. De fato, ele já não falou, né? Tipo, por que me chamais mestre, né? Sim. Tanto é que, se tu pensasse em a palavra, diz que ele veio com os pais. Porque ele já era. Quando ele é achado, né, junto aos mestres, que ele é esquecido, ele veio na caravana para prestar culto em Jerusalém, né? Sim. Que era uma questão de cultura, que eles Cultura. várias vezes na vida, quando possível, iam, né, para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém junto com os pais, na caravana, quando eles voltaram, eles deram conta que ele não estava junto, não acharam mais ele. Então, Sim. quer dizer, ele não estava, né, ele foi para lá. Lá entre os Sim. doutores. Exatamente, então ele se achou daí no tempo entre os doutores. Outro detalhe que a gente está falando sobre, ele foi chamado de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não? Uhum. Então, tipo, nessa ocasião assim também, para É. ser sacerdote, ele já veio com essa... Já tinha uma descendência, Já tinha, né? já. Uma descendência. Uma colocação. Mas eu acho que na verdade tá bom, essa dúvida também tinha, né? Nós tiramos com ele lá em cima. Vou dar mais uma pesquisada pra aula que De vem. fato, tem Não, algumas sei coisas se que ele precisar. já citou ali, de fato, para entender algumas coisas que realmente ele não Sim. estudou, né? Mas interessante, na próxima aula eu trago sobre isso. Só posso dar uma leitura aqui. Pode fazer, João Lucas. capítulo 7, 7:15. Os judeus estavam admirados e perguntavam como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Uma pergunta. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Amém. De fato, ele tá aí. né? Respondida a pergunta. Respondido. Muito obrigado, Lucas, pela palavra. Fica aí discutido. Já era na próxima aula, agora eu vou trazer mais. Ó. É só ler. Glória a Deus. Mesmo que eu tinha lido uma vez. Olha que interessante, irmãos, isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo ele te faz lembrar quando precisa. Em vários momentos, eu às vezes, e como é isso? Que eu vou começar a pensar e o Espírito Santo começa a trazer a lembrança. Claro, você leu, você estudou, e o Espírito Santo começa a te trazer lembranças, né, daquilo que você leu. Por isso que eu não sou a favor desses caras aí que vêm pregar e dizem que é tudo revelação de Deus. E não lê, não estuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo fará você lembrar, né, do que você leu, do que você estudou. Vai te lembrar, né? E eu acredito, sim, pode sim ver uma revelação, alguma coisa assim, mas não você ficar lá e, né, como a gente falou ontem, vir lá e só vir revelação e você... Mas a palavra diz, né, que Cristo se revela para nós através da palavra. palavra. Não existe Eu já tinha lido revelação ali. sem palavra, né? Eu já tinha lido aquele texto ali, Lucas, né? Lucas. Não, que Lucas, o Lucas, né, que leu, né? Lucas, eu. Mas tem outro texto também, né, que cita sobre isso, mas aqui é um deles, que é justamente isso, né? Caiu bem, né? Uma luva, né? Mas nesse detalhe, tipo, eu não tinha encaixado nesse contexto, na verdade, o que o Lucas Por isso que é leu. interessante aqui, ó. Isso aqui parece, mas tá fugindo do assunto e tal. Por isso que é legal esse bate-papo, que daí te abre mais ou menos, entendeu?
você pensa uma coisa, eu tô tentando lembrar de algo, vem ele lá, o Lucas tá quietinho lá, no dele, Mas é né? aquela esposa Daqui pronta. a pouco, ó, tá aqui, ó. Não, que na verdade é assim, né? Tipo, no contexto pela lei judaica, só que daí Sim. tipo, eu já tinha lido e não tinha assimilado Sim. a esse contexto Mas ali. foi uma né? ótima colocação, também não tinha parado pra É. se ele tinha estudado. Mas daí ali é o de fato que o Lucas leu ali, né? Olha, o meu estudo. Como é que é, Lucas? Que tá escrito? E os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras, não as tendes aprendido? Qual que é, João? João 6, 7 e 15. 15 e 16 no caso. Isso aí. Amém. Respondida essa pergunta aí para todos? Que é o mesmo lugar onde o Lucas leu? É. Isso, 7, 15 e 16. João 7. Sem caneta. Então assim, ó, irmãos, continuando aqui. As horas passam, né? Perdoa, gente. É. Cadê que já tá falando? Continuando aqui, tá? Jesus, agora no batismo, que é a divisão do ministério, que é onde a gente tinha parado ali para entender a infância, a adolescência dele, enfim, né, se ele estudou ou não estudou. Uma coisa nós temos certeza, né? Algumas coisas nós podemos supor, devido à cultura, devido à época, mas o que nós temos certeza é o que o Lucas leu ali, que ele tinha sabedoria, porque o Espírito Santo estava com ele, ele estava dando sabedoria e entendimento para ele. Então no batismo foi assim, como se fosse a unção, né? O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea como pomba. Depois lá na frente a gente vai estudar um pouco mais sobre os símbolos, né? O Espírito Santo vindo como símbolo sobre as pessoas, enfim, símbolos relatados na Bíblia. E nesse momento foi como se fosse a separação, né? A unção de Jesus, tá? Então o Espírito Santo naquele momento ungiu Jesus como, todo mundo sabe que Jesus, o ministério dele era trino. Qual que era? Qual que era, gente? O ministério de Jesus era trino, era profeta, quem quiser anotar, tá? Vai ter no livro também. Sacerdote. Profeta, sacerdote, Uma aula de cristologia. aqui, ó. E Começa com R, vou dar uma dica. rei. Lembra aquilo que o Juliano falou na aula passada até? Que profeta antigamente o que era? Ele trazia a mensagem de Deus para o povo. E o sacerdote, o que o sacerdote fazia? Levava a mensagem do homem até Deus. Jesus veio para fazer os dois. Né? Ele veio trazer a mensagem de Deus, a mensagem da salvação para nós. Ele era profeta e ao mesmo tempo ele foi sacerdote, né? Ele foi o sumo sacerdote, o maior sacerdote de todos por nós. E também rei, né? O que muitos não entenderam era que achou que ele era rei nessa terra. E esse sacerdote aí que fala lá, segunda ordem de Melquisedeque, que é um contexto bem Sim, complexo. aí é mais profundo isso aí. Isso não é pro básico, é lá pro médio, superior lá. É Eu mais já fiquei profundo. estudando sobre isso daí, é bem Mas complexo. é. Mas é bem interessante isso aí também. Então, assim, os três ministérios, tá? Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele ungiu Jesus para esses três ministérios, tá? E como eu falei, o reinado aqui de Cristo, ele veio iniciar, né? Veio trazer o reino. Por isso que muitas vezes você vê na Bíblia, é chegado o reino de Deus, não é falado assim? Chegado o reino de Deus. O reino de Cristo estava chegando, tá? Nessa terra, mas não era no sentido que ele seria rei, proclamado rei aqui na terra. Não, ele estaria estabelecendo o reinado. Tá? Por isso que muitos discípulos aqui, ó, até alguns dizem que Judas, tá? Ele traiu Jesus, ele meio que teve remorso depois, porque ele acreditava que Jesus podia ser rei. Pedro também era do grupo dos Zelotes, né? Pedro era dos Zelotes também, tinha uma questão de revolução, achava que talvez Jesus poderia libertar o povo de Israel da época do Império Romano, entendeu? Estabelecer o reinado na terra, mas não era esse reinado que Jesus estava falando na terra, era o reinado eterno. Principalmente nós levarmos em consideração o momento, né, em que Jesus vem, que o período interbíblico, que a Bíblia não traz essa informação, mas vamos ter ali os livros considerados apócrifos, porque são históricos, mas não inspirados, né, que vai contar a história dos... como é que é os irmãos lá que levantaram a revolução? Agora me fugiu o Lucas, ajuda aí, Lucas.
Do período bíblico, tu disse? período bíblico que aconteceu uma revolta muito forte com os macabeus, revolta dos macabeus, né? Então ali a igreja é também já assolada, então quer dizer, se levanta uma revolta, o povo se une e tal. Então se nós olharmos para esse momento, né? O Império Romano vem tomar conta, mas existia já um sentimento, um espírito de revolução ali, né? Enraizado. E o povo esperava ardentemente pelo Messias como um Messias militar, né? Que vinha realmente para esmagar o Império Romano, de fato, e libertar, na visão deles, né? O povo, mas libertar o povo na Terra. Não entendiam essa visão espiritual. Essa visão espiritual, né? Isso está muito claro, tá? Em Lucas 4:8, está ali no livro mesmo para a gente ler, ó. Lucas 4:18 e 19, alguém lê ali. Está ali em cinza, página 39, o Espírito no Ministério de Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele, e essa passagem o próprio Jesus lê, né? Quando ele vai lá no templo, lá, ele abre lá em Isaías, e ele começa a ler, ou seja, ele está dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então ele diz, depois que ele termina de ler, né? Hoje essa passagem se cumpriu através de mim. Ou seja, o Espírito Santo eu tinha ungido Jesus para iniciar ali o seu ministério. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz com Jesus é fazer o quê? Levar Jesus ao deserto. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar ao deserto. E é interessante que Marcos, capítulo 1, não lembro exatamente do versículo agora, mas Marcos usa a palavra impeliu, né? Diz que o Espírito Santo impeliu Jesus, ou seja, impeliu quer dizer obrigou, né, Jesus. É claro que Marcos estava sendo escrito para os romanos, né? Estava apresentando Jesus como servo, o servo fiel. Mas ele está dizendo assim, o Espírito Santo impeliu Jesus, ou alguns outros evangelhos estão dizendo que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Ou seja, e por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto? Uma das questões que eu encontrei aqui, que eu acho muito interessante, está lá em Hebreus 5, a partir do versículo 8 e 9. Se quiser anotar esse versículo do lado, tá? Que eu penso que não tem aqui na revista de vocês isso. Hebreus 5, 8 e 9. Quem achou pode ler. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha que interessante aquela pergunta que nós tínhamos colocado no início, né? Jesus foi levado ao deserto. Obediência. Jesus, o que diz lá? Que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer por tudo aquilo que padeceu. Jesus e aqui tu vai entender a humanidade também de Jesus e a dependência dele do Espírito Santo. Ou seja, Jesus era Deus, tinha divindade, mas mesmo assim, como ele estava com o corpo humano, foi necessário ele ser levado ao deserto para começar a aprender, né, a obediência. Ou seja, ali você vê o diabo várias vezes tentando Jesus e ele rebatendo com o quê? Com a palavra de Deus. Olha, transforma essa pedra em pão. Não só de pão viverá o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Adore a outro Deus. Não vamos adorar outro Deus. A Bíblia diz que é só para adorar um. Ou seja, obediência à palavra. Obediência à palavra. Porque às vezes quando a gente lê, né, essas questões da tentação, a gente não consegue entender a circunstância na sua forma mais extrema, né? Imagine você no absurdo, no cúmulo da fome, quer dizer, você está morrendo praticamente, morrendo de 40 dias, 40 né? noites, né? Morrendo de fome, né? Ao ponto de se botasse um besouro, você ia comer e achar delicioso. E aí vem, entendeu? É nesse contexto, quer dizer, a tentação ela foi extrema. Foi extrema. Né? A gente olha assim como quando o diabo mas falando para o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, para Jesus, né? Na sua divindade, e aí a gente se engana, porque ele parece, fica muito sutil, né? Fica muito fácil, né? Parece que, nossa, Jesus respondeu aquilo como que não teve peso, que não foi difícil para ele
tomar enquanto o aquela homem decisão. dá aquela resposta, né? É. Enquanto que o corpo estava precisando de alimento de verdade, né? E quando você liga com esses versículos, tu entende mais ainda, entendeu? Porque Jesus, porque a Bíblia diz ali que ele aprendeu padecendo, né? Sofrendo, ou seja, ele sofreu, como o Juliano bem colocou aqui, ele sofreu para tomar algumas decisões. Mas ele teve a ajuda do Espírito Santo, assim como nós podemos ter, e ele mostrou, eu sou humano, né? E o Espírito Santo está aqui me ajudando, ou seja, se eu venci, o que a Bíblia diz depois? Se eu venci, vocês também vão E vencer. depois dali que fala que, não fala lá que o diabo levou ele até o pináculo do É o pináculo do templo. Literalmente o diabo levou ele. Literalmente, Literalmente. sim, uma visão, ou levou ele, ali dá pra entender que ele levou mesmo, né? Ou deu uma visão que ele estava em cima. Muitos dizem que literalmente ele levou, porque... Eu creio também que literalmente Porque ele levou. pelo costume judaico, tipo, se acontecesse algo ali, até de fato pelas vestes de Cristo que estava ali, que tinha que ser lavada antes para entrar no templo, essas coisas Sim. todas ali, tipo, ia profanar daí. Profanar o Se- templo. O templo. Sim, sim. Daí, ó, então, tipo, Porque nesse caso o diabo tem ali, né, um certo poder porque limitado, daí ele né? fala que foi Ele podia impedido pelo transportar Jesus. Espírito ao Sim. deserto. E daí dali fala que o diabo levou. Uhum. O diabo não levou Jesus para o deserto. Não. O diabo Exato. levou Jesus do... Até no deserto foi impedido pelo Espírito Sim, Santo. e E depois daí levado dali pro fala diabo. que o diabo levou. Sim, nessa última parte sim. Ele vai levado ao templo, né? Ao cume. Para Mas Deus. tipo, é bem difícil de entender, na verdade, esse detalhe assim, né? Tipo, se Sim. analisar, né? O diabo levou, né? Sim. Porque o diabo ele tem poder. Pode dizer que ele não tem poder. Sim. A Bíblia diz que Jesus tem todo o poder, que Deus tem todo o poder, mas o diabo tem poder. E vamos voltar a dizer assim, né? Que se Deus não desse liberdade para que, mais uma vez, a morte vicária de Cristo ela tinha que ter um peso. Sim. Jesus tinha realmente que passar as tentações, senão a morte dele não teria valor. Esse- Então, quer dizer, isso faz parte, né? Quer dizer, ele é a mesma coisa do que aconteceu com Jó. O diabo não foi sobre, não conseguiu, não teve ação, quer dizer, ele Tipo, tinha na verdade, poder Jesus sobre levou Jó, um tipo de cativeiro a ele. mas só tinha poder até onde Deus permitiu. Pai, então quer dizer assim, enquanto Cristo era homem, Deus, né, também permitiu que o diabo tivesse até aí eu penso assim, pelo menos dá a Sim. entender, tinha poder para tentar Jesus. Mas lembre-se que todo o poder, mesmo para o diabo, é dado permissão de Deus. Né? Deus. Não, Então- se tu analisar ali, tipo, parece que Jesus foi levado prisioneiro lá. Vai ter que Levado preso lá pelo diabo, levado pelo diabo, né? Parece que ele passou por um certo processo de... Mas Deus Nunca vi dessa forma, sabe, irmão? Mas eu imagino que é realmente assim, levar assim, como aconteceu com, por exemplo, depois com Felipe, né? Na visão do eunuco, ele achou-se naquele lugar, né? É que às vezes a gente tenta explicar, eu digo assim, por que a palavra de Deus às vezes se torna difícil? É porque a gente quer tentar entender aquilo que é sagrado Racionalmente, né? racionalmente. Se a gente olhar para a palavra de Deus em todo o seu esplendor, tentar ver ela com o nosso eu natural, é incompreensível. Sim. Né? Mas aí quando a gente pensa na divindade de Deus, aí, ele diz assim, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, se não dizer para esse monte sai daqui e vai para lá, vai e tu acontecer. pensa, meu Deus, como? Parece algo absurdo, né? Através do poder, né? Através do poder do Espírito Santo, tá? Na verdade. Então, assim, ó, é isso que Jesus, que o Espírito Santo ajudou Jesus, no caso, fez com Jesus aqui no ministério dele, levando ele ao deserto. Então, aqui, ó, no A, ó, ungido com o Espírito Santo. Todas as unções que aparecem no Antigo Testamento, quer de profeta, sacerdote ou rei, encontram seu cumprimento antítipo nessa unção de Jesus Cristo, ou seja, Jesus é o tipo, né, de todas as outras, pelo Espírito Santo, pois também Cristo a seu tempo cumpriria os ofícios de profeta, sacerdote e rei, né, o que a gente tinha acabado de comentar aqui também, tá? O Espírito Santo guia Jesus, né, então, sempre agindo sobre ordens, sendo orientado em seus movimentos pelo Espírito Santo, a quem sujeitava-se. Olha só, né? Mateus 4:1. Parece meio forte, Jesus se sujeitando. Sim. Nesse caso aqui, sim. Jesus era 100% homem, 100% Deus, nesse caso se sujeitando. Aí você começa a entender, né? Por que Jesus se sujeitava ao Espírito Santo? Porque a glória dele, como estou falando no começo, a divindade dele, né? A glória dele tinha ficado. Ele era divino ainda, mas sem a sua glória. Por isso ele conseguiu agir através do Espírito Santo, tá? Cheios do Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui Lucas 4, né?
Ainda podemos afirmar que a concessão do Espírito Santo qualificou Jesus oficialmente para o seu ministério público da seguinte forma. Então, ministério da pregação. Existem algumas passagens, eu não anotei aqui, mas existem algumas passagens que a Bíblia diz assim, que a unção estava sobre ele aquele dia para pregar. Algumas vezes a unção estava sobre ele para curar. Depois, se alguém lembrar, tem essas passagens nos evangelhos, tá? Que a unção estava sobre ele aquele dia para isso, ou seja, para curar. Então tinha dia que Jesus só curava. Agora tinha dias que Jesus só pregava. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo estava sobre Jesus para aquele ministério, para aquela função específica, o ministério da pregação. O 2, ministério da cura, né? Como Deus nos deu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De fato, foi como resultado do poder que o Espírito Santo lhe concedeu, que ele pôde operar milagres. Então, olha essa frase também, né? Que Jesus operou maravilhas através do Espírito Santo. Não foi por Jesus mesmo, entendeu? Jesus operou maravilhas e milagres enquanto estava na terra pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Importante para você entender essa junção. Terceiro aqui, expulsão de demônios, né? Mateus 12, 28. Jesus atribuiu sua capacidade de expulsar demônios ao Espírito Santo. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Então, nesse caso aqui, tu lembra daquela passagem, né? Quando Jesus expulsa demônios e os fariseus vêm acusar Jesus ali, dizendo, não, mas tu está expulsando os demônios aí por Beelzebul, né? Pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus diz, aí que Jesus vai entrar também naquela questão do pecado contra o Espírito Santo, tá? A gente vai ver mais profundamente também na próxima aula. Mas, tu está atribuindo algo que é de Deus ao diabo. E se o diabo expulsa ele mesmo, como que vai subsistir a casa? Né? Aí tem aquele versículo também, uma casa dividida não prospera. Como que o diabo vai expulsar o próprio diabo? Então não tem como o Espírito Santo de Deus, né, fazer milagre, por exemplo. Não tem como o Beelzebul fazer milagres, no caso, nesse sentido da passagem ali. Jesus estava querendo dizer assim, quem me deu o poder para fazer milagres é o Espírito de Deus. Fazendo uma correção, né, David? A palavra diz que o diabo em alguns momentos até faziam milagres físicos, né? Sim, nesse caso aqui, o diabo, demônios não tem poder, ou seja, o demônio não expulsaria demônios. Isso aí. Importante, porque é exatamente dividido, mas milagres, a própria palavra vai dizer que os próprios demônios, em alguns casos, que o demônio, tem uma passagem justamente que vai dizer que até os espíritos de engano faziam sinais e maravilhas. Quer dizer, então, sinais, às vezes cura física, milagre, os demônios muitas vezes podem fazer. A gente vê isso, inclusive. Agora, no sentido da divisão, né? Da divisão, de expulsar, né? Que não foi, ali nesse caso, falando de expulsar demônios. Não faz sentido o demônio expulsar ele mesmo, né? É isso aí. Nem ia querer. Caiu. Acabou alto. Não faz sentido, né? Um demônio maior expulsar um demônio menor, enfim, brigar entre eles. Por isso que Jesus